Meus amados irmãos, bendito seja o nome do Senhor, o nosso Deus. A paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sou o pastor Edson e esta é mais uma palavra de vitória para a sua vida. Gostaria de ler hoje o primeiro Salmo de número 1, e também o primeiro versículo que nos diz: Bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda nos escarnecedores. Pelo contrário, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. O Salmo 1, conforme nós lemos o versículo 1 e 2, nos traz, irmãos, na palavra da vitória, olhar e vermos a Bíblia nos apresentando uma pessoa que é bem-aventurada. É importante sabermos, irmãos, que esta palavra bem-aventurado é um adjetivo que significa muito feliz. E alguns conselhos, alguns ensinos que nos são dados pelo Espírito Santo nos mostra, irmãos, como ser feliz. É bem verdade que a felicidade é algo que todos, sem exceção, estão procurando. E nós aqui encontramos diretrizes, conselhos vindo da parte de Deus de como que poderemos, irmãos, ser felizes. Recebemos aqui o conselho para ser muito feliz, para ser bem-aventurado. É necessário tomarmos cuidado para não andarmos segundo o conselho dos ímpios. Há um ditado que as pessoas dizem que se conselho fosse bom, ele não era dado, ele seria vendido. Irmãos, isso não é verdade, porque a própria palavra de Deus nos ensina que na multidão de conselheiros há sabedoria. Nós precisamos sim nos orientar, precisamos sim orientar também a outros, precisamos nos aconselhar, mas é importante sabermos de qual fonte estamos recebendo conselhos. A Bíblia menciona e nos alerta que não devemos andar segundo o conselho do ímpio. O ímpio, segundo a Bíblia, é aquela pessoa, irmãos, que não teme a Deus. O ímpio é aquela pessoa que ainda não recebeu uma revelação de Deus no seu coração para poder viver segundo os mandamentos de Deus. O ímpio, ele vive segundo o que ele acha. O ímpio, ele vive segundo as suas próprias deduções. Não teme a Deus, não quer saber dos conselhos divinos e, para tanto, muitas vezes o ímpio, ele tem as suas suposições distorcidas daquilo que é a verdade de Deus. Mas como aqui nós podemos olhar e ver, tanto o ímpio quanto também o justo, todo ser humano, ele vive aconselhando e sendo aconselhado. O que nós aprendemos é que precisamos tomar muito cuidado com aquilo que aconselhamos as pessoas e com aquilo que nós também recebemos por conselho. Mas, no mesmo instante, nós aqui vemos que temos que, na verdade, irmãos, nos orientar segundo as Escrituras Sagradas, para ser bem-aventurado, para ser uma pessoa muito feliz. Algumas recomendações, conforme nós dissemos, precisa, irmãos,
ser tomada. Primeiro, não andar segundo o conselho dos ímpios. Segundo, não se deter no caminho dos pecadores. Não é tomar a direção do pecado, irmãos. Quem toma a direção do pecado, quem vive na prática do pecado, quem decide não se arrepender das suas atitudes erradas, que tem prazer no pecado. Amados irmãos, esta pessoa, ela vai decidir conviver, estar sempre junto somente daqueles que também são pecadores. A Bíblia orienta, a Bíblia nos ensina que não é bom para a vida de ninguém estar vivendo e estar sempre junto de pecadores. É bem verdade, irmãos, que a Bíblia nos diz que todos pecaram e todos carecem da glória de Deus. Mas também a palavra de Deus nos ensina em Romanos que nós temos, irmãos, o caminho aonde nós estamos livres dessa condição de pecadores. Pois a Bíblia mostra para nós: justificados, pois, pela paz, nós temos paz com Deus por Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então, não deve ser opção de ninguém viver na prática do pecado. Muito pelo contrário, irmãos, não podemos nos deter no caminho dos pecadores. Está fazendo o que o pecador faz. Precisamos da graça, da misericórdia de Deus para poder vivermos em novidade de vida. Então tem esse segundo conselho, que para ser bem-aventurado, para ser muito feliz, é necessário fugir das práticas do pecado. E a Bíblia continua mostrando que esta pessoa também, ela não se assenta na roda dos escarnecedores. O escarnecedor é aquele que não respeita o seu semelhante, é aquele que não para medir o que vai falar e nem mesmo como vai falar. Nós temos no dizer da nossa boca, e deve sempre ser, palavras que edificam, palavras, irmãos, que traz edificação para a vida de quem quer que seja. Por isso a Bíblia vem mostrar: bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. E o versículo 2 diz: pelo contrário, seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Aqui está a verdadeira felicidade, irmãos. É ter prazer naquilo que Deus nos ensina, naquilo que o Senhor Jesus Cristo nos tem falado. O nosso prazer deve estar na lei do Senhor. E somos chamados para meditar na sua palavra dia e noite. É bem verdade que ninguém tem essa possibilidade de ficar o dia e a noite lendo, meditando as Escrituras Sagradas. Mas aqui mostra que nós não podemos perder a oportunidade de ter em nossas mãos, ter no nosso coração o conselho de Deus, a direção de Deus, a meditação das Escrituras Sagradas. A Bíblia, ela é a palavra de Deus. Aqui estão contidos os conselhos divinos, aonde Deus usou de Gênesis a Apocalipse os seus profetas. O Senhor usou homens, usou mulheres, usou pessoas, todas elas,
inspirada pelo Espírito Santo, para nos revelar, para nos trazer a conhecer o plano de Deus, a vontade de Deus. A Bíblia diz para nós que nesses últimos dias, o Senhor a nós, Ele tem falado por intermédio do seu Filho, Cristo Jesus, o nosso Senhor. E nós precisamos meditar, precisamos realmente passar a viver segundo aquilo que as Escrituras Sagradas têm nos direcionado. Ela nos livra do pecado, ela nos direciona a nós vivermos segundo a vontade do Senhor. Quando lemos as Escrituras Sagradas, muitas vezes ela vai nos confrontar, ela vai nos chamar para podermos viver aquilo que é o propósito de Deus. Nós temos que ter dentro de nós, aí nós precisamos ter dentro de nós, a dirigir o nosso coração, dia e noite, a palavra de Deus. O salmista, no Salmo 119, versículo 105, ele diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Precisamos, irmãos, ter em nós esta bendita palavra de Deus para nos guiar, para nos direcionar. No Evangelho segundo João, capítulo 8, versículo 31, está escrito: então disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós permanecerdes em minhas palavras, sois verdadeiramente os meus discípulos. Nós também precisamos permanecer na palavra de Deus. Se quisermos ser bem-aventurados, a pessoa que deseja ser muito feliz, ela tem por necessidade de estar meditando na palavra de Deus. Ela tem que deixar o conselho dos ímpios, ela tem que fugir de se deter no caminho dos pecadores, ela precisa evitar se assentar nas rodinhas dos escarnecedores, mas deve ter sempre um prazer muito grande, ela deve ter prazer na lei do nosso Deus e meditar na lei de Deus de dia e de noite. Palavra da vitória nesse dia nos chama para nós estarmos, irmãos, nos avaliando, glorificando o nome do nosso Deus, nos alegrando em saber que temos à nossa disposição, dia e noite, o poder de sermos muito felizes, bem-aventurado, sendo nós dirigido pelo conselho de Deus, pela direção de Deus. Que Deus possa te abençoar cada vez mais, de maneira poderosa, em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Fiquem todos com Deus, Deus te abençoe, em nome de Jesus Cristo. Amém.